2025, que ano mais espetacular pra nós, adoradores de animes. Teve pra tudo que é gosto, até pra quem gosta de sofrer muito, mais frenético, romântico, apreensivo, dramento que só, ou talvez até um pouquinho mais calmo e pacífico, e muito mais. E agora chegou a hora da gente fazer aquela seleçãozinha básica dos 10 melhores animes do ano de 2025. E aí, meus queridos, eu sei que tinha muita gente aguardando esse vídeo, deu uma certa demoradinha, mas chegou, e olha, foi difícil fazer essas escolhas aqui. Teve tanto anime bom, mas tanto anime bom, que na hora de colocar eles em ordem ali, realmente me complicou a vida. E antes de mais nada, eu vou mencionar algumas regras que eu acabei utilizando para montar esse vídeo. Uma, que os animes devem ter sido lançados em 2025, do dia 1º de janeiro em diante, podem ser novos ou até continuações, manhwas e donhwas, ou obras sul-coreanas e chinesas, também entram aí no meu agregado de anime, né, entre aspas, e ainda por último, que é a minha opinião sobre os melhores animes de 2025. Eu digo isso porque eu sei que tem uma galera aí que vai vir ferrenha aqui com fogo nos olhos, vendo que o anime dele não foi citado pra me xingar, me tacar um tijolo na cabeça, mas beleza, faz parte. Até porque no final das contas eu ainda quero saber qual é o seu top 5, ou pelo menos top 3 aí melhores animes desse último ano de 2025. E fica aí até o final do vídeo, porque lá no finalzinho a gente ainda tem as menções honrosas, e ainda uma outra lista mostrando como ficou os melhores animes de 2025, segundo as notas que eles receberam, segundo o site do MyAnimeList. Mas beleza, sem mais enrolação, bora partir já pro 10º colocado, que caramba, esse aqui já ficou ali numa briga intensa, pra mim, entre o Gachakuta e o Cleavats. Mas o lance do Cleavats é que ele puxa muito mais pra um gosto pessoal, que eu adoro esse Dark Fantasy, do que aquele nível a mais mesmo. Talvez numa segunda ou terceira temporada pode ser que ele apareça de fato numa lista dessas. Sendo a história do Gachakuta de um garoto que é acusado injustamente de assassinato e jogado no abismo, que nada mais é do que a superfície da Terra, onde o lixo acaba ganhando forma de monstros. Lá ele descobre um grupo que combate essas criaturas usando itens e espécies de poderes e passa a lutar para sobreviver e entender por que foi descartado e descobrir quem o incriminou. O grande triunfo pra mim do Gachakuta foi essa estética peculiar que ele acabou trazendo junto da narrativa, porque ele é um lance mais urbano, sujo, todo caótico, e ainda mais com esse grafite, né, algo bem difícil da gente ver no anime, ainda mais com tanta presença assim, e os personagens, eles têm essas fisionomias bem exageradas, que combinam também com esse mundo mais distorcido, sem falar da trilha sonora que reforça mais ainda a boa ambientação. E além disso tudo, a sensação que passa é que essa história ela sabe exatamente o que ela quer ser, aonde ela quer chegar, só que ela ainda tá se encontrando, tá engatinhando ali, ela tem uma demora a mais pra criar uma base um pouco mais sólida. Mesmo assim, os personagens, embora poucos, né, geralmente giram em torno dos mesmos, são super carismáticos, a gente consegue se importar com eles, a gente lembra do nome da maioria deles, isso aqui já é algo muito diferente, e cada um tem um fundinho de desenvolvimento rápido, mas até que bem feitinho, que dá um corpo a mais. Então essa posição pra mim é perfeita porque ele é promissor e estiloso, mas ainda não tão sólido e polido quanto os demais. Em nono vem o verão em que o Hikaru morreu, ou Hikaru ga Shindanatsu. Cara, que anime que eu não tava esperando muita coisa, mas aí do nada ele começa com suspense muito alto, mas depois parte por caminhos que eu tava esperando menos ainda. E eu sei que pra alguns isso pode significar que ele acabou se perdendo na história, mas pra mim foi ao contrário porque foi uma boa surpresa. Eu acabei gostando dessas tantas reviravoltas. A moral é de um garoto que perde o melhor amigo em um acidente e pouco tempo depois, algo que parece ser esse seu amigo volta, mas claramente não é ele. A partir daí tenta descobrir o que realmente voltou, porque tá imitando o amigo morto e os tantos casos bizarros que estão acontecendo na cidade se tem a ver com esse ser. E a grande beleza disso daqui fica em dois grandes pontos principais. Primeiro, que é a criação do ambiente de suspense e terror, que eles não precisam de violência ou monstros mega bizarros para criar algo mais impactante. São simples momentos de quase extremo silêncio, uma cena mais fixa num ângulo que parece até banal, só que cria toda uma tensão e toda uma atmosfera muito inquietante. E aí cada olhar, cada nova pausa, cada pequeno detalhe e movimento que alguém fizer, a gente já começa a ficar mais apreensivo. E o outro ponto é que não necessariamente o Hikaru é alguém ruim. Ele pode ser uma entidade que não entendia os humanos e matar pra ele não é nada demais. Porém, conforme vai se envolvendo com um amigo, acaba aprendendo mais sobre isso e começa a ter atitudes mais humanas. E esse é o lado que eu não estava esperando que ele fosse, até porque ele toma algumas atitudes de ajudar as pessoas às vezes, mas no final ainda fica aquela dúvida na gente de que será que ele é realmente algo que está aprendendo a ser humano e ser bom? Ou ele está só aprendendo a mentir? Isso pode levar para vários lados que ninguém literalmente estava esperando, ou pode também dar a ideia que se perdeu na história para algumas pessoas.
Já no oitavo lugar, um anime que pra mim, de jeito maneira, poderia ficar fora de uma lista dessas, que é o Medalist. Mesmo ele sendo de um gênero até bem nichado dentro do mundo dos animes, que é o esporte, como isso aqui conseguiu manter tão bem essa essência do material original, que é de explicar como esse mundo da patinação no gelo realmente funciona. Cada salto, cada manobra, as dificuldades são bem impostas, sempre presentes de uma forma sublime, porque não fica aquela coisa de sempre termos vitória e vitória no final de cada competição ou treino. Mesmo a protagonista sendo uma criancinha pequenininha, ela já aprende sobre a frustração, sobre a dificuldade que é viver nesse mundo que ela escolheu. E isso é algo que falta tanto na vida, em geral, quando eu olho ao redor para algumas pessoas, quanto também nos nossos animes de hoje em dia. Na história, a gente tem um ex-patinador que nunca conseguiu alcançar algo grandioso nesse meio, e uma garotinha talentosa que sonha em competir, mas já passou da idade para começar. E vendo que ela tem um passado ali similar ao dele, decide treiná-la, e aí vão enfrentando as dificuldades financeiras, pressões emocionais e o peso dos fracassos, enquanto tentam transformar aquele talento bruto num atleta capaz de ser um brilho genuíno nas competições. E o outro destaque desse anime aqui é a protagonista, que tem um carisma que, olha, poucos conseguem transpassar tão bem assim como ela conseguiu, e a animação que mesclou direitinho 3D com 2D e não ficou aquela coisa estranha, descarada de mal feita. Tipo como a gente teve agora nessa última temporada do ano com Wandance, que ficou um troço muito estranho e fez um anime muito legal acabar caindo ladeira abaixo. Agora em sétimo lugar a gente tem um anime. Talvez isso aí já entregue um pouquinho do que eu tô falando. E eu sei que tem muita gente que vai colocar ele em primeiro disparado, que é o Lord of Mysteries, um donghua, uma obra chinesa, por isso que eu digo que ele é um anime, entre aspas. Atualmente a gente acaba englobando tudo numa coisa só para facilitar um pouquinho mais na compreensão e no diálogo mesmo. E aqui a gente tem um isekai, sim, o que alguns insistem ainda em dizer que não é, só que ele é usado um nome diferente ali de transmigrar, por conta de algumas restrições que tem lá na China, mas no geral é a mesma ideia que eles estão passando. De um garoto que por fazer um certo ritual, acaba indo para um outro mundo no corpo de um garoto que nem vivo tava mais. E no que ele vai recebendo as memórias daquele novo ele, vai entendendo que além de estar envolvido num crime sobrenatural, o sobrenatural ele existe e é muito forte, com espécies de poderes, deuses, linhagens antigas, itens perigosos, organizações e muitas outras coisas que se misturam para montar um segredo sobre quem ou o que está controlando tudo por trás dos panos. E talvez a única e maior crítica que eu consiga colocar aqui é que, principalmente ali no início, até pouco mais da metade do anime, tem uma confusão de elementos e narrativa que eu até sei que era para dar um toque a mais de suspense, a gente ir descobrindo esse mundo junto do protagonista, mas só ficou confuso mesmo. Pra quem já conhece, lê um pouquinho da novel, talvez não pareça tanto isso, mas é como se o protagonista entendesse tudo com uma facilidade muito estranha. As coisas acontecem sem uma base tão sólida assim, mas ao que vai se encaminhando pro final, vai ganhando um pouquinho mais de corpo e vai ficando mais claro. Mas mesmo assim é inegável que ele deu uma aula de como se usa o 3D CGI junto do 2D, principalmente depois ali do episódio 4, que teve uma certa melhora. A grande maioria dos personagens são muito carismáticos, eu senti muita perda de um deles em específico ali, eu realmente me emocionei com essa partida dele, e no geral foi algo que realmente conseguiu passar uma trama legal, com suspense meio psicológico e mais dark, que essa parte eu também gosto bastante, que prende muito a nossa atenção. Depois vem um mais curtinho aí, que é do Polvinho Rosa, o Takopi no Genzai, que é um drama profundo pra caramba, uma parte psicológica bem pesada, tanto que até algumas pessoas, dependendo pelo que passaram, nem é muito bom eles verem esse anime. Ele que fala de um alienígena polvo cor-de-rosa, até parece ser bem bobinho no início, todo inocente que chega na Terra querendo espalhar felicidade, mas acaba entrando na vida de uma garota que sofre de maus tratos e tem muitos traumas. Sem entender a gravidade desses problemas humanos, ele tenta ajudar de formas que só pioram tudo, desencadeando uma sequência de eventos perturbadores e consequências que parecem ser irreversíveis. E a forma como eles transmitiram tudo isso, com esse estilo de animação mais incomum, até bem estranho em um primeiro momento, com tantos detalhes nas entrelinhas, a visão das crianças e até de um ser, nesse caso o Takopi, que seria uma criança mais pura ali, que desconhece tudo que for ruim e não percebe que mesmo ele tendo boas intenções, às vezes essas ações podem prejudicar o outro e levar para um caminho horrível. E o grande acerto é em ter essa coragem de mostrar essa crueldade, é para ser um anime desconfortável. E por isso acaba sendo tão emocionalmente complicado da gente descrever o sentimento depois de ver ele. É uma obra muito boa, mas que tem uma história muito amarga. Tanto que o final dele, eu sei que tem muita gente que ficou meio dividida aí, mas eu particularmente gostei muito, porque ele não quis ser um final ruim e nem um final bom, só um final.
relacionando algo como a vida é assim. Nem tudo é um conto de fadas que no final as coisas vão dar tudo certo, a maioria das vezes as coisas só terminam de um jeito mais morno mesmo e bola pra frente. Na metadinha da lista, em quinto lugar, chegou a vez do nosso filme do Demon Slayer, O Castelo Infinito, que eu acho que pra sair pelo uma streaming aí oficial, a gente conseguir ver em casa com uma qualidade um pouquinho melhor, eu acho que é só aqui por final de janeiro, talvez fevereiro, então eu vou me conter pra não dar tanto spoiler. Essa história que a grande maioria já conhece, né, de um garoto que teve praticamente toda a família dele morta por Onis, exceto uma das irmãs dele que se transformou em uma. A partir daí ele entra pros caçadores de demônios, aprende a lutar, vai se envolvendo com vários personagens, tudo em busca de uma cura pra irmã e em dar um fim a essa geração de demônios. E como a maioria já sabe também, esse foi só o primeiro filme de 3, a gente vai ter uma trilogia pra encerrar, ou pelo menos chegar próximo aí ao final da história, com o Tanjiro e toda a trupe entrando no Castelo Infinito para ir atrás do Muzan Jackson, e onde a gente vai ter vários e vários confrontos de personagens muito fortes e que dão belas e dramáticas cenas. O grande ponto dele é o que todo mundo já falava, que foi um dos maiores feitos técnicos da animação nos dias atuais. É muito lindo, é extremamente fluido e é exagerado no bom sentido. É um show completo, basicamente. Embora, se a gente pegar as lutas separadas, eu ainda acho que a do Uzui ela se sobressai um pouquinho mais. Mas o acerto não tá só na animação, nessa qualidade gráfica maravilhosa, tá na intensidade emocional que eles conseguiram agregar junto dela. Antes de cada bendita luta, cada encontro vai ter um peso, cada olhar, lembrança, tem um certo impacto que ajuda a manter um nível mais alto. Chega a dar uma ansiedade antes mesmo de começar qualquer uma dessas lutas. E quase tudo que é mostrado tem impacto, cada flashback, embora numa quantidade até um pouco acima do desejável, no maior deles, que é sobre um personagem que a gente não sabia lá muita coisa sobre ele, tenta justificar o que aconteceu e, ok, não é um final que agradou a todos, né, mas mesmo assim é um final muito bonito. Já os outros flashbacks é que não precisava tanto assim. Até parece que eles acham que a gente tem Alzheimer pra ficar repetindo tantas coisas e mostrando de novo e de novo e de novo, e acaba quebrando um pouquinho daquele tom épico que eles estavam seguindo. Mas quando a ação começa, tudo isso some e a gente consegue curtir uma história que tem uma ação um pouco mais frenética, tem momentos de pura aura, como o pessoal chama, tem drama e toda uma parte muito sentimental. O quarto lugar, esse aqui eu tive um problema sério pra decidir entre o terceiro e quarto, qual ia ficar em cada lado, mas no final das contas eu acabei escolhendo pro quarto lugar a segunda temporada do Diário de uma Apotecária. Esse anime que eu assisti ele inteiro com a minha esposa e a gente simplesmente amou ele em todos os aspectos, sobre uma apotecária, que é basicamente uma farmacêutica das antigas, tanto que se passa na China antiga, super inteligente que é sequestrada e levada pra trabalhar no Palácio Imperial. E como ela é sempre direta e até bem sarcástica no que fala, não consegue esconder que tem tantos talentos na parte da medicina e venenos, o que vai servir para resolver casos e tantos mistérios estranhos que vão rolando um após o outro, curar doenças, entre tantas outras coisas que ninguém mais consegue entender. Agora, na segunda temporada, ela continuou nesse caminho, mostrando que todos os casos anteriores, ou pelo menos a grande maioria, são ligados por algo maior, e teve também a intensificação do relacionamento dela com o Mestre Jinchi. E já tá aí 2 pontos maravilhosos, que são as ligações entre cada caso, e ninguém tava esperando por isso daqui, pelo menos não era tão óbvio assim, além desse romance que não é o carro principal, o carro-chefe, mas ele aparece às vezes ali mais de fundinho, volta e meia tem um tempo maior de tela, uma brincadeira aqui, uma provocação ali, que dá uma boa comédia e até algo mais romântico mesmo, né, e quebra legal aquele ritmo só de investigação. E além de toda essa beleza visual maravilhosa que a gente tem nesse anime, por mais que a gente tenha poucos personagens tão relevantes para a história, o rumo que a narrativa segue, fazendo aos poucos ela se envolver com casos maiores, chegando até a corte, do rei pra guerra e dessa luta para algo maior ainda, vai escalonando de uma forma muito agradável. Todo esse desenvolvimento dos personagens com a história tem muito nexo e aí dá um pouco mais de fluidez, o que muitos dos outros animes acabam carecendo muito disso. E finalmente chegando no nosso pódio no terceiro lugar, com a medalha de prata, o anime aí que eu fiquei muito em dúvida, o anterior, com o quarto lugar do Diário de uma Apotecária, é o filme do Chainsaw Man, o Reze Arc, o arco da Reze. Um anime um pouco mais sanguinolento, que fala de um garoto que renasce com poderes de motosserra após fazer um pacto com o seu cão piroto, e aí depois ele entra para uma organização que caça demônios e passa a enfrentar criaturas bizarras e com tudo que é poder, enquanto tenta pela primeira vez viver uma vida melhor. O arco desse filme ele é uma passagem até um pouco mais rápida ali da Reze, que é uma garota que foi enviada para fazer o que todo mundo tá tentando, roubar o coração do Denji. O que filosoficamente ela acaba conseguindo, né? E esse lado mais bobão dele é que é muito legal, porque primeiro ele diz que ama a máquina e nada jamais fará ele mudar esse pensamento. Aí horas depois ele se apaixona por uma garota que diz que ele é engraçado. Parece um amigo meu aí que num dia só ele deve se apaixonar por umas 20 pessoas diferentes.
Mas o que fez esse filme chegar no meu top 3, e até a gente consegue entender do porquê até o momento ele tá com a segunda maior nota dentre todos os animes já feitos, é que além de uma nova animação muito bonita, só com míseros detalhes que não dá pra gente reclamar porque ia ser só uma implicância infantil, foi toda essa criação das interações entre os personagens e o modo em como a história, nos mínimos detalhes e nas entrelinhas, também acaba se construindo majestosamente. Um olhar estranho da Reze mostra o quão dividida ela fica entre o que deve e o que quer fazer, os momentos de alegria deles são muito genuínos, e até esse final que dá aquele gosto amargo ali, mostrando que o mundo, principalmente esse aqui deles, é sim muito cruel. Então ele alterna muito entre um aconchegante, algo um pouco mais suave, gostosinho de ver mesmo, até uma adrenalina que conseguiu dessa vez trazer o psicodélico do mangá pra tela, né, que tinha muita gente pedindo, e ainda com uma parte sonora que é impecável e que dá uma alma extra aí pra cada cena. O único problema que eu vejo nesse filme aqui, talvez até pra ele não chegar em primeiro ou segundo nessa minha lista, é que tem alguns personagens e até algumas histórias que simplesmente não faz o menor sentido elas estarem ali. Além dessa primeira metade do filme, que ela também é legal, tem uns momentos engraçados e até cria algo rápido entre o Denji e a Reze, mas parece meio superficial demais quando comparado com o restante do filme. Mas no geral mesmo, é uma história um pouco mais voltada só para eles dois, o resto é um pouco mais esquecível e descartável mesmo. No segundo lugar, se me dissessem lá no início do ano que esse anime entraria no meu top 5, eu não ia acreditar, mas sim é a temporada final do My Hero Academia. Uma história que teve seus tantos altos e baixos, a gente cresceu e envelheceu junto dessas 8 temporadas, com 170 episódios, e ele mostrou com exímio em como se termina um anime. Por favor, aprendam com My Hero Academia em como se termina uma história direito. Porque eles deram uns minutinhos finais ali, eu acho que uns 5 mais ou menos, só pra passar umas imagens e um texto embaixo dizendo pra que lado cada um foi, o que cada um fez da vida e pronto. Isso aqui foi maravilhoso. O que começa com um garoto sem poderes, num mundo onde isso é o que define se você vai ser alguém de prestígio, ou até um herói ou não, e acaba recebendo um dos poderes mais fortes de todos os tempos, mostrando em como ele vai lidar e crescer com isso até se tornar o maior símbolo de paz e um herói de verdade. Agora chegou no final com a luta final dos heróis versus os vilões, que são dois, ou quase isso, né? Tem uma certa reviravolta muito boa, que era um pouquinho previsível, mas enfim, ela tá ali e funcionou. E mesmo no meio dessa treta toda aí, tendo duas coisas em específico que eu não gostei lá muito, uma delas foi essa armadura do All Might, parecendo que do além eles tiraram uma tecnologia ali de um nível supremo, mesmo que eu saiba que isso já existia lá desde a primeira temporada, e aí, temporada após temporada foi evoluindo um pouquinho mais, ficou um pouquinho forçado ao meu ver a forma como isso aqui evoluiu. E ainda o final que parece ter destruído um pouquinho do que o Deku estava falando em se tornar um símbolo da paz. Mas é aí que entra todo o exímio e esse peso dessa obra daqui. Primeiro porque eu consegui me emocionar bastante com o All Might deixando o legado dele, toda a cena dele aceitando o futuro, e ainda depois que eu vivi pra ver o Bakugou sorrindo e chorando de uma forma mais natural por pura felicidade, ou até um certo arrependimento. Fora isso, foi um nível épico das lutas em quase todo o anime, ele não deixou nenhuma brecha pra gente quase respirar, descansar um pouquinho, o Deku e o Bakugou em principal evoluindo no meio das lutas, e não parecendo ser aquela coisa forçada de tirar poder da bunda, sabe? O grande vilão final sendo um monstro grotesco mesmo e com cara de vilão, coisa que estava em falta nos últimos tempos, toda a trilha sonora, que às vezes até é inexistente para dar algo um pouco mais dramático ainda, mais angustiante, mas ironicamente em principal por conta desse final, porque o Deku ficar da forma como ele ficou mostra o quão heróico ele foi. Me diz aí o que define mais um herói do que dar tudo de si sem pensar duas vezes para salvar as pessoas, desistir de tudo que ele construiu, isso que me lembrou muito o Ed do Fullmetal Alchemist Brotherhood, e ainda mais no fim, aceitar que recebendo ou não a glória ou o reconhecimento eterno pelo que ele fez, ele faria tudo de novo sem mudar nada e sem esperar receber nada em troca. Isso aqui foi a história, a amostra de um herói de verdade que agora vaga entre as pessoas comuns e mostra que no fundo eles ainda são humanos. E no mais alto lugar do pódio, em primeiríssimo lugar, embora tenha tantos animes aí hypadaços, maravilhosos, mas tem espaço só pra mais um, que quem acompanha o canal sabe que eu falei bastante dele nesse ano, teve até um review completo, e o primeiro aqui do canal de uma série direta de um anime, que é o To Be Hero X. Um Donghua, um anime chinês que sim, ele é 3D e 2D, sim, ele teve uma história que não é nada linear, e sim, ele foi simplesmente sensacional. E eu até entendo que tem um pessoal que ficou perdido um pouco essa história, porque ele vai pro futuro, volta pro passado, vem pro presente, e é uma loucura desenfreada, mas aqui no canal a gente tem um videozinho completo aí, um guia de toda essa primeira temporada. E até um outro vídeo extra também com a cronologia certinho de toda a história dessa primeira temporada.
de um mundo onde as pessoas têm marcadores de confiança, quase uma fama ali que provém do povo, e isso define se eles vão ser um herói meia bomba ou muito forte. Mas o que começa com uma base extremamente simples e até bobinha, cai no meio de uma trama muito grande e cheia de histórias cruzadas, vários elementos e personagens que contribuem pouco a pouco, e no fim a gente descobre que por trás de todos os heróis tem uma história trágica ou até egoísta, problemática, e isso dá pra cada um deles uma baita de uma construção. E quando cada uma das histórias do passado e futuro de cada um deles começa a se ligar, a gente vai descobrindo como realmente funciona esse mundo dos heróis. Que nem tudo é como parece, nem tudo é como foi mostrado, tem muita coisa podre por trás e pessoas que querem controlar tudo e a todos. Mas que esses planos são arruinados pelo aparecimento de um herói misterioso com o nome de X e que já estava interferindo na história desde o primeiro episódio e a gente não sabia de nada, já que o poder dele tem relação com essa troca do 3D pro 2D. E não, de início não dá pra saber se ele é bom ou ruim, mas lá no final a gente descobre que é algo muito semelhante ao que eu comentei sobre o que aconteceu com o Deco, e ainda aqui ele não é um deus como todos imaginavam, e que os planos desse X são grandes, mas ao mesmo tempo são tão simples quanto essa sinopse básica. E de todo esse aglomerado aí, dá pra gente tirar muitas críticas pra nossa própria realidade, como a manipulação das mídias e das pessoas, a imagem que os outros criam sobre nós e como isso molda as nossas vidas, a dificuldade da superação, de aceitar um destino ou até de lutar contra ele e tantas outras coisas. Mesclando ação, drama, romance, comédia, algo mais leve e puro e até algo cruel e amargo. Por isso que mesmo sem muita folga, ele acabou sim ficando no meu primeiro lugar. E agora nas menções honrosas, que eu sei que tem muito anime bom ainda que ficou pra trás, hypados pra caramba, e que eu sei que vai estar na lista de muita gente que comentar aí embaixo, como Sakamoto Days, que até teve 2 partes da mesma temporada, lançadas juntinhas praticamente, diferença de poucos meses, a parte 2 de 3 do final da série do Dr. Stone, a segunda temporada do Yofukashi no Uta, que até foi bem melhor recebido do que a primeira, o melhor romance do ano, que eu tava ali pra colocar ele também nessa lista, que é o Kaoru Hanawarin Tosaku, a segunda temporada do Dandadan, que conseguiu deixar ambas as temporadas exatamente com as mesmas notas, o meu queridinho Clivats, que eu adoro esse mundo mais dark e que não se apega em levar pro soninho eterno nenhum dos personagens, o Solo Leveling, que eu sei que muitos vão querer me xingar, como não entrou na lista esse anime, esse manhwa maravilhoso, a terceira temporada do To You Eternity, que continua fazendo uma galera suar pelos olhos. Pra quem curte uma comédia, ainda teve o Grand Blue com a segunda temporada, que demorou, mas chegou, e ainda tantos outros que deram aquelas boas histórias com boas notas acima de 8. E ainda por último mesmo, vamos ver como é que ficou esse ranking aí dos melhores animes separados pelas notas que eles receberam pelo My Anime List. Só com um único ponto em que tem muitas obras chinesas, muitos donghwas, que eles ficam com uma nota até extremamente alta, só que quando a gente vai ver a quantidade de votações, são às vezes menos de 1.000, 2.000, 3.000. E aí próximo das que receberam 100, 200, quase 500 mil votos, é uma diferença muito grande. Por isso que essas eu acabei deixando um pouquinho mais de lado, ok? Em primeiro lugar, a gente tem o Chainsaw Man Re:Zero com 9.15, depois em segundo vem o Kingdom, sexta temporada, pertinho ali com seus 9.05, em seguida, fechando o top 3, é o Diário de uma Apotecária, segunda temporada, com 8.91. Já o quarto lugar, com My Hero Academia, a temporada final, que rendeu um 8.84. Em quinto, o Dramento Takopi no Genzai, com 8.79. Aí em sexto, o primeiro do Unhua, o To Be Hero X, com a nota de 8.72. Sétimo lugar, ficando com o filme do Demon Slayer, o Castelo Infinito, com 8.70. Em oitavo, mais uma obra chinesa, mais um do Unhua, o Lord of Mysteries, com 8.64. No nono lugar, o melhor romance do ano, Kaoru Hanawarin Tosaku, que garantiu um 8.62, e fechando a lista em décimo, o Mamusume Cinderella Grey, sendo a segunda parte da primeira temporada, que foi dividida em duas e ficou com 8.62. Porém, eu acabei de falar que os donghwas que tiveram uma quantidade de votações muito baixas, eu acabei deixando de lado, né? Pois é, essa continuação do Mamusume, ela também ficou com uma quantidade de votos extremamente baixa. E até se a gente juntar as duas partes da mesma temporada, ele vai ficar com uma nota de 8.59. E aí sim, a gente consegue entrar em décimo lugar com a segunda temporada do Solo Leveling, com seus 8.61 pontinhos.
Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora me diz se você concorda com a minha lista ou prefere a do My Anime List. Além disso, deixa aí nos comentários que eu quero saber como ficou o seu top 5 ou pelo menos um top 3 aí melhores animes do ano de 2025. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela Mega Blaster Power força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!